Em pronunciamento no Congresso Nacional, o deputado federal delegado Marcelo Freitas, membro da Polícia Federal, registrou sua preocupação diante das reiteradas violações de ministros do STF à Constituição. De acordo com o parlamentar, criou-se uma espécie de clubinho na Suprema Corte, o qual, diante da covardia e da conivência das casas legislativas, formou um partido de oposição contra o presidente Jair Bolsonaro e contra cidadãos e parlamentares de direita, abrindo inquéritos ilegais e prendendo cidadãos sem qualquer foro no Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, o congressista exaltou-se e conclamou instituições a reagirem imediatamente a tais desmandos e usurpações. A nossa Constituição Federal é clara. Todos são iguais perante a lei. Modernamente, contudo, devemos interpretar a Constituição da seguinte maneira: todos são iguais perante a lei, exceto os ministros do Supremo Tribunal Federal. Senhoras e senhores deputados, criou-se na Suprema Corte do nosso país um clubinho de 11 ministros que manda e desmanda em tudo na nossa nação. Deputados e senadores acovardados, muitos presos com processos na Suprema Corte, se calam diante de tais abusos e evidente intromissão nos poderes do Legislativo. Eu não respondo a nenhum processo. Assomo a essa tribuna com a alma lavada e a certeza de que faço um discurso para que meu povo possa ver e compreender com clareza que o Supremo Tribunal Federal tem usurpado as competências do Poder Legislativo de nossa nação. Outro sim, o parlamentar assestou a covardia do plenário da Câmara, bem como os estridentes abusos contra os direitos fundamentais, em especial cometidos por Alexandre de Moraes, que também é presidente do TSE. O inquérito das fake news, presidido por um ministro que investiga, denuncia, acusa e julga ao mesmo tempo, é um absurdo, é um escárnio para o nosso parlamento. A prisão de parlamentares no exercício do mandato, a qual esta casa se curvou, a qual o Senado se curvou, foi deferida pelo Supremo. O STF manteve a prisão de deputados no exercício do mandato. As medidas cautelares, suspendendo redes sociais de parlamentares, também no exercício do mandato, são um evidente e estridente abuso. E nós temos a CPI já com assinaturas suficientes nesta casa e não se dá andamento a ela por covardia do plenário deste colegiado. Há prisão de pessoas sem competência alguma. Digam-me qual é o sentido de um ministro do Supremo Tribunal Federal determinar a prisão de uma pessoa sem que ela tenha foro por prerrogativa de função, sem que ela tenha qualquer foro no Supremo Tribunal Federal. É um evidente abuso, é uma evidente ofensa aos termos da Constituição. O ataque a cidadãos e empresas privadas, desrespeitando direitos e garantias fundamentais, tem se tornado cada vez mais comum nas altas cortes do país. Sem justificativa jurídica, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu confiscar a renda de sites e canais conservadores para destruir empresas privadas das quais discorda. A decisão, que incluiu a Folha Política, confisca todos os rendimentos da empresa e teve o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Marcar pessoas e fechar empresas por motivações políticas são atitudes que já foram observadas na história, nunca em democracias. Na verdade, são atitudes que só foram vistas nas mais cruéis ditaduras. Se você apoia a Folha Política e pode ajudar a evitar que a empresa seja fechada por falta de recursos para manter seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
Presidente, eu queria iniciar a minha fala nessa tribuna agradecendo a cada um dos colegas pela oportunidade da convivência, mas não posso deixar de registrar a preocupação que tenho tido com o meu país. A nossa Constituição Federal é clara: todos são iguais perante a lei. Modernamente, contudo, devemos interpretar a Constituição da seguinte maneira: todos são iguais perante a lei, exceto os ministros do Supremo Tribunal Federal. Senhoras e senhores deputados, criou-se na Suprema Corte de nosso país um clubinho de 11 ministros que manda e desmanda em tudo em nossa nação. Deputados e senadores acovardados, muitos presos com processos da Suprema Corte, se calam diante de tais abusos e evidente intromissão nos poderes do Poder Legislativo. Eu não respondo a nenhum processo. Subo essa tribuna com a alma lavada e a certeza de que faço um discurso para que o meu povo possa ver e compreender com clareza que o Supremo Tribunal Federal tem usurpado as competências do Poder Legislativo de nossa nação. Ives Gandra, um decano jurista brasileiro, certa feita disse: o Supremo Tribunal Federal se transformou no maior partido de oposição de nossa nação. Aqui não discuto eleições que já se passaram, mas discuto com clareza as sucessivas usurpações de competência emanadas da Suprema Corte de nosso país, os sucessivos abusos de autoridades, com o silêncio conivente do presidente dessa casa, deputado Arthur Lira, com o silêncio conivente do meu amigo mineiro, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E cito aqui com clareza alguns dos abusos para que todos possam compreender com clareza. Primeiro aspecto: o título 4 da nossa Constituição estabelece da organização dos poderes a evidente separação de atribuições. O título 4 tem sido rasgado todos os dias pela Suprema Corte. O inquérito das fake news, presidido por um ministro que investiga, que denuncia e que acusa e que julga ao mesmo tempo. Um absurdo, um escárnio em nosso parlamento. A prisão de parlamentares do exercício do mandato, que essa casa se curvou, que o Senado se curvou e que o Supremo deferiu, manteve a prisão de deputados do exercício do mandato. As medidas cautelares suspendendo redes sociais parlamentares, também no exercício do mandato, um evidente, um estridente abuso, e nós temos a CPI já com assinatura suficiente nessa casa e não se dá andamento por covardia do plenário desse colegiado. A prisão de pessoas sem competência alguma. Me diga qual o sentido de um ministro do Supremo Tribunal Federal determinar a prisão de alguém sem que essa pessoa tenha foro por prerrogativa de função, tenha qualquer foro no Supremo Tribunal Federal. Um evidente abuso, uma evidente ofensa aos termos da Constituição. Tudo tem sido feito sem que a imprensa fale nada, sem que o presidente dessa casa nada fale, sem que o presidente do Senado nada faça. A criminalização de condutas sem lei do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional não criminalizou a homofobia, talvez foi porque não haveria consenso nesse parlamento. E por esse motivo se postergou para um outro momento, não para que o Supremo Tribunal Federal pudesse, usurpando a competência do Congresso Nacional, editar, abre aspas, uma verdadeira norma, porque a jurisprudência emanada do Supremo deve ser seguida pelos demais tribunais. Mais modernamente, a exclusão do Auxílio Brasil do teto de gastos públicos numa canetada emanada do ministro Gilmar Mendes. Mais modernamente, as decisões retirando as emendas de relator, declarando-as inconstitucionais, e todos sabemos que é uma decisão manifestamente política, não no sentido lato do termo, mas no sentido de política partidária, ativismo judicial emanado do Supremo Tribunal Federal. Ou tomamos uma postura, ou seremos certamente
subjugados eternamente, e a história relatará os momentos pelos quais o Congresso Nacional se omitiu de maneira covarde. Se omitiu de maneira covarde, se silenciou e não tomou as medidas que deveriam ser tomadas. Clamo também a participação dos demais atores, aqui bem lembrado pelo meu colega Marcel Van Hatten, como a OAB, como o próprio Ministério Público e todos que têm se calado diante dos evidentes abusos que emanam da Suprema Corte do nosso país. Obrigado, presidente, e peço que o nosso discurso conste na Voz do Brasil. Obrigada, deputado Marcelo Freitas.